região de Trás-os-Montes e Alto Douro, os caretos de Pudense representam imagens diabólicas e misteriosas que todos os anos desde épocas que se perdem no tempo saem à rua nas festividades carnavalescas, interrompendo os longos silêncios de cada inverno, como que saindo secretos e imprevisíveis dos recantos de Pudense, surgem-se levando os caretos e seus frenéticos chocalhos, bem cruzados nas franjas coloridas de grossas mantas. Os rapazes mais novos que seguem e imitam os caretos são chamados facanitos 2 e asseguram a continuidade da tradição. Os caretos vestem fantasias próprias. Os trajes destes diabos transmontanos são feitos de conchas vermelhas, decoradas com franjas de lã colorida, e máscaras angulares de folha de zinco, encarnadas, podendo ser ornamentadas com tinta. Por cima da cabeça, cobrem-se com um capuz de onde sai uma longa cauda, também ela usada como catalisadora do ato sexual aqui simbolizado. E depois, à cintura, o que mais importa, uma alinhada coleção de chocalhos e os seus repiques, os quais ouvimos sempre que, em grupo, os caretos, quase todos solteiros, aceleram em direção às mulheres 3. Mergulhando na raiz profana e carnal, o verdadeiro motivo que move o careto é apanhar raparigas para as poder chocalhar. Sempre que se vislumbra um rabo de saia, o careto é impelido pelo seu vigor. Ao carete tudo se permite nesses dias, pois assume uma dupla personalidade. O indivíduo ao vestir o fato torna-se misterioso e o seu comportamento muda completamente, ficando possuído de uma energia transcendental. Existe algo de mágico e de forças sobrenaturais ocultas em todo este ritual de festa que atribui a estas personagens prerrogativas a imunidade interditas a outros mortais. 4. A antiguidade e originalidade desta tradição, cheia de cor e som, e a vontade das gentes de Pudense em preservar estas figuras fizeram dos caretos personagens famosas para lá dos limites da aldeia. No domingo gordo e na terça-feira de carnaval, os rapazes da aldeia encarnam misteriosas personagens vestindo trajes coloridos, feitos com conchas de franjas, e tapando a cara com máscaras de lata, madeira ou couro, de nariz pontiagudo. Prendem chocalhos e campainhas à cintura e, cheios de energia, percorrem a aldeia aos saltos e gritos, perturbando a calma diária. Um dos principais motivos das correrias é encontrar raparigas para dançar com elas e as chocalhar. Assim se divertem, protegidos pelo anonimato. O evento põe duas marcas no calendário. Uma que festeja o encerramento do mortício inverno, de caráter pagão, outra que antecede a sobriedade da quaresma, de caráter cristão. Em ambos os casos, há uma ligação imediata com a primavera e a sua chegada às povoações, que lhes traz o período das sementeiras de volta e ficando a alimentação feita à base de carne à parte. 5. Esta forma de celebrar o carnaval vem do tempo dos romanos, embora alguns autores reportem as festividades ao período do Neolítico. Certo é que os rituais estavam ligados à entrada na primavera e à necessidade das sociedades agrícolas terem boas colheitas. A tradição esteve em risco de se perder nos anos 60, por causa da guerra colonial e da imigração, que afastaram os homens desta aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros. 20 anos depois, a tradição foi recuperada pela Associação Caretos de Pudense e é hoje uma atração turística, juntando cerca de 40.000 pessoas na pequena aldeia ao longo dos 4 dias em que decorre o entro do chocalheiro. As máscaras e os fatos berrantes dos caretos revelam isso, nem mais, nem menos. O regresso à cor e à vida. O regresso à irreverência da terra, que mostra os seus verdes descaradamente outra vez, depois de 3 meses em hibernação. O careto é uma versão antropomórfica dela, e daí ter permissão para tudo, qual diabo à solta. Tudo, exceto entrar igreja adentro, porque lá não se querem encarnações do que é malévolo. Correm pela aldeia, acima e abaixo, à procura de mulheres para as fecundarem. Entendam o uso deste verbo de outra forma que não a literal, por favor. Por fecundar, devemos ler chocalhar, um abrupto movimento onde os caretos, com uma dança de cintura, fazem com que os chocalhos que carregam batam nas mulheres, inseminando-as.
Mais uma vez, conseguimos encontrar o simbolismo da situação, sendo a relação dos caretos com as mulheres uma boa analogia com a fertilidade que a terra começa, naquela altura, a ganhar seios. Em Lazarim celebra-se o Carnaval, que é considerado entre o mais tradicional de Portugal. A festa é caracterizada pelos caretos, cortejo etnográfico e testamentos satíricos, numa licenciosidade vinda de tempos em que tudo era vivido em clandestinidade, confrontando a autoridade institucional e religiosa vigente. Os caretos usam máscaras de madeira de amieiro com fisionomias de traças zoomórficas, um rosto demoníaco de chifres pontiagudos esgueira-se, sorrateiro, para junto de uma turista. O corpo está escondido num traje de ráfia. A jovem mulher volta-se, num susto, encarando a figura que parece saída dos seus terrores noturnos. Outras máscaras se misturam com a multidão, correndo e saltando, soltando urros. Umas são carrancudas, outras animalescas, acentuadas por orelhas bicudas, cornos afiados, pequenas barbichas, cobras ou sardões. Mas existem outras mais ou menos sorridentes. O que todas têm em comum? Estão despidas de cor, para honrarem a arte de quem as esculpiu, em madeira de amieiro. Os caretos, masculinos, e as senhorinhas, personagens femininas, explicam por que Lazarim disputa, juntamente com Pudense, o título do entrodo mais tradicional do país. É verdade que os caretos de Pudense, no distrito de Bragança, foram distinguidos como património imaterial pela Unesco. Mas o Carnaval em Lazarim não é menos genuíno e as suas máscaras estão entre o melhor artesanato que se faz em Portugal. As raízes carnavalescas da pequena Lazarim, aldeia com apenas 500 habitantes próxima de Lamego, são ancestrais e imersas em rituais pagãos. Talvez por isso o Estado Novo as tenha combatido, sem sucesso. A clandestinidade das suas tradições sente-se até hoje. Sob o anonimato da máscara, o entrodo de Lazarim convida ao exagero. Mas se há relatos de antigos ajustes de contas e de perseguição das meninas solteiras, para as chocalharem, hoje os mascarados são mais esculturas vivas que ensaiam poses para as máquinas fotográficas. Para saber mais sobre estas máscaras que povoam o Nordeste de Portugal e os seus rituais, recomendamos uma visita ao Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, no remodelado solar dos Viscondes de Lazarim. A exposição permanente, de acesso gratuito, inclui trajes, máscaras e outros objetos relacionados com os entrodos de Portugal e Espanha. Em Lazarim, o essencial da festa realiza-se nos 4 dias anteriores ao Carnaval. Naqueles dias, a aldeia enche-se de atividades de promoção dos caretos, como o encontro com os artesãos, sábado, o raid fotográfico e o desfile etnográfico, domingo, com caretos locais e também convidados de fora, ao som de sonantes bombos. Milhares de pessoas visitam a aldeia naqueles dias, mas é na terça-feira gorda que Lazarim rebenta pelas costuras. Na tarde de Carnaval, as novas máscaras saem à rua, misturando-se com a multidão, antes da Guerra dos Testamentos. Sim, porque o Carnaval em Lazarim, uma das mais curiosas festas populares portuguesas, está também associado ao ancestral jogo de rivalidade entre os sexos. As raparigas solteiras, comadres, apresentam o testamento da burra, uma crítica mordaz aos rapazes da aldeia. O texto brejeiro e picante não poupa críticas, como se as verdades tivessem sido todas guardadas, pacientemente, para esta ocasião. A resposta é dada pelo testamento do burro, dos compadres. O moço apertado, de patilhas bem marcadas e chapéu domingueiro, responde à altura com a sátira e caricatura dirigida ao sexo feminino. Estes testamentos burlescos e implacáveis não só arrancam gargalhadas aos visitantes, como fazem corar as pedras da calçada. Mais tarde, um compadre e uma comadre de palha são queimados. Este gesto simbólico de purificação, tão comum no Carnaval, dava uma tese de doutoramento, antes do concurso de máscaras premiar os artesãos. Tudo termina em alegre convívio, ao final da tarde, quando se serve feijoada e caldo de farinha.
O banquete é gratuito, para moradores e visitantes, bastando para isso comprar a tigela ou caneca para provar as iguarias, feitas em panelas de ferro. O caldo, típico da região, é feito com farinha de milho, couves e enchidos de porco. A feijoada de feijão branco é igualmente farta em enchidos, entrecosto e orelha de porco. Tudo regado com o vinho tinto da região, para ajudar a afugentar o frio que caracteriza estes dias de folia. Os caretos de Grijó surgiram quando os pobres da aldeia faziam máscaras com lata e pintavam com carvão. E a programação da festa é esta: ronda de boas festas e peditório, com rei e bispo e atuação dos caretos. Mesa de Santo Estevão, almoço comunitário, e bênção do pão. São, no período compreendido entre 1 e 5 de janeiro, todas as noites, os caretos de Salsas saíam à rua para atormentar os vizinhos, sobretudo as moças, entrando nas casas sempre que fosse necessário lhes aprovesse. Na noite do dia 5, faziam o peditório, fumeiro, para, logo em seguida, fazerem o leilão. Seguia-se o baile e o convívio para todo o povo. Hoje em dia, pela necessidade de garantir a participação do povo e visitantes, a data das celebrações tem vindo a ser alterada para o fim de semana mais próximo. Este ano, as festividades principais acontecem dia 5 e 6 de janeiro, sexta-feira e sábado. Todavia, de 1 a 4 de janeiro, há saídas noturnas dos caretos pelas ruas da aldeia. Esta tradição, tal como a de Grijó, não é totalmente carnavalesca, visto que a de Grijó era para os pobres ganharem dinheiro no carnaval e a de Salsas é no tempo das festas dos reis. Bragança, a festa de reis na aldeia de Salsas é marcada por um desfile de caretos, tradicionais figuras mascaradas oriundas de Portugal e de Espanha, que andam pelas ruas da aldeia de cara tapada e a fazer tropélias aos que com eles se cruzam. O dia principal da festa dos rapazes é o Natal, prolongando-se pelo dia de Santo Estevão, 26 de dezembro. Antes da hora da missa de Natal, reúnem-se os rapazes para participarem neste ato litúrgico, após o qual tem lugar o ritual mais significativo desta festa, as críticas sociais. Não é só no Carnaval que os caretos saem à rua. O Natal também é época para travessuras e na aldeia de Varge, na freguesia de Aveleda, no concelho de Bragança, não há Natal sem caretos e festa dos rapazes. Os caretos e a festa dos rapazes de Varge são uma das principais expressões das tradições de Trás-os-Montes do solstício de inverno e realiza-se nesta icónica aldeia do Nordeste transmontano, localizada no Parque de Montezinho. De acordo com Cláudio Moreira, um dos mordomos da festa, não se sabe ao certo qual a origem desta tradição, mas acredita-se que tem origens célticas e faz parte da aldeia de Varge há muito tempo, atravessando gerações. O que é certo é que a festa dos rapazes de Varge é uma experiência quase espiritual, que nos lembra antigas festividades pagãs, na qual a paz aparente de uma aldeia parece transformar-se num mundo de cor, alegria, música, loucura e convívio. A festa dos rapazes começa muito antes da época natalícia. Todos os anos, no dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, os rapazes solteiros da aldeia juntam-se para irem ao monte comunitário recolher lenha que depois é leiloada. Parte do valor conseguido fica para os rapazes que tiveram o trabalho duro de apanhar a lenha, a outra parte do valor fica para a realização de missas em nome dos entes queridos que já faleceram. Assim começa o ciclo de inverno e é a partir desta data que começam oficialmente as preparações para a festa dos rapazes. A partir de dezembro, os rapazes solteiros reúnem-se todos os fins de semana para fazerem rondas pelas adegas de cada um, acompanhados de músicos, gaita, caixa e bombo. Estas reuniões servem, entre outras coisas, para elaborar as loas, que são versos em forma de crítica aos acontecimentos e condutas de pessoas da aldeia durante o ano. As loas são acompanhadas por vezes de pequenas representações cômicas, que podem também conter duras críticas, mas ninguém pode levar a mal o comportamento dos caretos ou as suas loas.
3 dias de festa e muitas tropélias. Os dias 24, 25 e 26 de dezembro são os dias mais aguardados em Varge, porque é a festa mais importante do ano e todos os habitantes gostam, conta Cláudio Moreira. No dia 24, no final do jantar, todos os rapazes que participam na festa se reúnem para vestir os fatos e os caretos saem à rua. Após algumas tropélias pela aldeia, os rapazes prosseguem todos para um moinho um pouco mais afastado da aldeia, onde se vão ouvir pela primeira vez as loas. De seguida, os rapazes dividem-se para roubar os carros de vacas e os fardos de palha, e para preparar o colóquio para a apresentação das loas ao povo. O dia 25 de dezembro começa bem cedo com a missa de Natal, seguida do colóquio. Depois disso, é hora dos mordomos, com os seus chapéus e as varas, darem a volta a todas as casas da aldeia para desejar boas festas, acompanhados pelos caretos. Os caretos espalham o caos e a desordem por Varge, saltando, gritando e rindo ao som dos seus chocalhos e de um gaiteiro acompanhado por bombo e caixa. O feno é atirado ao povo, as raparigas são achocalhadas, a água das fontes é espalhada e os animais são provocados. A atmosfera transforma-se e cria-se a sensação de um mundo sobrenatural onde até o frio parece desvanecer. O dia termina com a corrida das roscas, um doce típico que é transportado pela aldeia na vara dos mordomos. Depois da ronda pelas casas da aldeia, as roscas são leiloadas e o comprador desafia alguém que corra contra ele pelas roscas numa corrida de cerca de 100 metros. No dia 26 de dezembro, toda a gente tem de estar presente quando o gaiteiro começar a tocar às 6 da manhã, sob pena de serem atirados ao rio caso se atrasem. É um dia mais solene, sem caretos, comemora-se Santo Estevão e há uma missa. Depois, escolhem-se os novos mordomos e as raparigas são convidadas a jantar com os rapazes. Apesar do despovoamento que afeta muitas aldeias do interior de Portugal, como Varge, de 24 a 26 de dezembro os jovens oriundos da aldeia regressam a casa para participar nesta festa e manter viva a tradição, com orgulho e dedicação. Cláudio Moreira conta que já não há muitos jovens a querer manter esta tradição porque cada vez mais se faz notar a desertificação, mas ainda há rapazes com interesse na festa. Este ano e devido à pandemia da Covid-19, a festa dos rapazes de Varge foi cancelada. Os fatos e os chocalhos dos caretos ficarão guardados no armário à espera de poderem sair à rua no próximo ano como manda a tradição.